Se eu te dissesse que você pode criar dungeons super legais sem precisar desenhar nenhum mapa. Na dungeon vai ter tudo que tem que ter na dungeon para ser legal de jogar, vai ter variação de encontro, vai ter combate balanceado, vai ter tudo. Assiste o vídeo que eu vou te mostrar como é que você vai conseguir fazer isso e você vai ver que funciona todas as vezes e que não é difícil. Oi, eu sou o César e esse é o Dungeon Master Quest. Eu tô sempre tentando melhorar meus jogos de RPG ao máximo e aqui eu compartilho com vocês as coisas que eu aprendo. Antes de começar, eu queria agradecer o meu colega do canal RPG Rádio. No último vídeo dele, ele mencionou um último vídeo meu. Eu já estava com o meu vídeo pronto, editado, eu estava renderizando e eu vi que ele colocou lá. Cara, muito obrigado. E você que acompanha aqui meus vídeos, muito provavelmente você vai gostar do conteúdo dele também. Então dá um checks lá. Vou deixar o canal dele aqui na descrição. Um abraço, meu velho. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar como é que você pode criar dungeons super legais, combinando o sistema de dungeon sem mapa do Crown and Skull com os Countdown Clocks e Adversary Stat Blocks do Daggerheart. Mesmo que você não tenha tempo para fazer o mapa e mesmo que você não seja o tipo do GM que gosta de improvisar. No último vídeo, eu contei para vocês um pouco das dores que eu tive para deixar material preparado para os jogadores sempre terem o que fazer sem que se sintam conduzidos numa railroad. Tá aqui o vídeo. Spoilers, foi ruim pra caramba. A verdade é que eu já estava me incomodando faz um tempo com esse jeito tradicional de mapear salas de um dungeon, né? Aí você tem que encontrar um mapa. Graças a Deus, pelo menos, tem um monte de mapa pronto já. Mas tem que encontrar um mapa que você goste. Aí os mapas legais são mapas que tem a possibilidade de passagem secreta, tenha mais de uma opção de caminho para você chegar em diferentes lugares. Aí você tem que criar uma variação de desafios para não ficar só um combate atrás do outro. E aí, né, no meu caso aqui, que jogo no VTT, o que eu precisava fazer, né? Ter pelo menos 2 aventuras prontas. Aventuras não, mas pode ser 2 locais de aventura pronta e ter os ganchos para levar. Na parte que antecede o dungeon, é mais tranquilo para improvisar. Pelo menos para mim não é tão difícil. Mas agora, os locais em si tinha que ter os mapas. E aí, como eu disse, para ter os mapas, tem que ter os mapas, os monstros preparados, sem ter pensado nas armadilhas e no objetivo de cada um dos mapas, dos dungeons, né? Você tem uma coisa para fazer, ou alguém para matar, ou alguma coisa para ser recuperada, alguém para salvar. E por conta disso, eu fiquei um tempão tentando inventar um jeito modular de resolver, por exemplo, para poder improvisar um dungeon que funcionasse. Eu fui angariando uma biblioteca de armadilha, de monstro, desafios ambientais, de NPCs. Tentei criar tabelas para correlacionar esses elementos para improvisar, por exemplo, um lugar de repente, né? Apesar de essa ideia funcionar em certa medida, não era assim tão fácil como eu imaginava. Aí eu imaginei que fosse por conta de ferramentas no computador aqui. E aí eu gastei um tempão tentando resolver esse problema com ferramentas, né? Com programas. Também não deu certo. Se você ficar sorteando aleatoriamente, você vai acabar com uma aventura que um homem-sapo pediu pra você ir no castelo da Moranguinho matar o Tarrasque. Não tem nada a ver. Então não dá pra você sortear assim ao léu. Se você tá gostando do vídeo, dá um like e se inscreve. Você me ajuda muito, ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. Tem que fazer sentido. É aí que é o pulo do gato. Então, depois eu percebi que tinha uma questão organizacional aí. Bom, e eis que lançou um sistema que se chama Crown and Skull. Aí eu comprei o sistema, eu fiquei meio empolgado quando vi os anúncios, e comprei o sistema para dar uma olhada. E aí eu vi uma parada lá no livro, que eu achei, opa, pera aí, que isso aqui é interessante. Mapless Dungeons. Primeiro eu vou falar como o Crown and Skull fez. Se você pensar assim no dungeon tradicional, ele tem o dungeon e às vezes ele tem níveis, né? Tem andares. E você tem que vencer o dungeon, você tem que progredir. A ideia básica é assim. Primeiro você determina quantos andares ou etapas o seu dungeon tem. Aí você determina quais são os temas gerais dessas etapas, né? Você vai dar uma descrição em linhas gerais, o mood desse andar. Aí você faz 2 tabelas. Uma tabela de possíveis recintos e uma tabela do que você vai encontrar dentro desses recintos. Pelo visto, você já deve ter entendido, né?
Então você vai jogar, no caso dele, no exemplo que ele deu, você joga 2D4. Um D4 para escolher para você saber que sala que você vai, que os caras vão chegar, e os outros para você ver o que tem dentro. Mas aí eu vi um problema. Eu acho que quando ele fez, ele pensou simplesmente no sistema dele aqui, que tem uma dinâmica diferente, um tempo diferente de combate, são outras regras que não convém estar em detalhes aqui. Aí é o seguinte, você vai sortear os dois resultados das duas tabelas. No caso da primeira tabela dos recintos, se cair 4 no dado, significa que pronto, os jogadores acharam a passagem, eles podem ir embora se quiserem. E a outra tabela vai ter o que tem dentro. Nos exemplos todos que ele mostrou aqui, só tem combate, praticamente era combate. Você encontra ratos gigantes, esqueletos, enfim, você entendeu? Não sei se é legal, assim. Tipo, pode até funcionar. No desespero, funciona, vai. Você tem uns combates lá e tem uma condição de saída, de vitória lá. Tá bom, beleza. Não era bom o bastante, cara. Se você vai planejar, vai criar aventura, você, ainda mais jogando no VTT, não ia resolver. Me diz aí nos comentários se você também sofre fazendo mapa pro VTT. E aí, recentemente, saiu o sistema do Daggerheart. Aí eu vi lá os caras jogando lá, o Critical Role jogando lá. Falei, caramba, interessante essa dinâmica, né? Os caras inventaram um lance que se chama... É como se o environment, né? O ambiente, tivesse uma ficha que nem um monstro. E aí tem um jeito de usar essa ficha. Falei, opa, peraí que tem alguma coisa aqui. Aí eu vi eles jogando, usando aquilo na prática. Eu falei, pá, esse negócio é legal. Comprei o livro, li o livro todo, gostei muito. Aí eu joguei uma vez aqui, gostei de mestrar, adorei planejar também, cara. Tem potencial, muito divertido. Depois de ver isso, e com a ideia do Crown and Skull original, de ter os dungeons sem mapa daquela vez que eu tinha visto já, acho que agora dá pra fazer alguma coisa. Essa foi a minha ideia, cara. Dá certo, cara. Então presta atenção que agora é a hora boa. Normalmente, quando você vai fazer um dungeon, o que tem que acontecer? Por que os aventureiros vão pro dungeon? Eles vão pra resolver um problema, que vai ser matar um monstrão, vai ser salvar um NPC importante, vai ser recuperar alguma coisa, enfim, um objetivo qualquer. Tem condições de vitória nesse dungeon, né? Que é derrotar isso aí. Você entendeu? Então tem que ter objetivo, condições de vitória, variação de desafios, variação de salas, tesouros e oportunidades para descansar. Talvez você já esteja começando a entender onde eu cheguei. Ao invés de, depois que você você já planejou o dungeon, os inimigos, a condição de vitória, os pré-requisitos para atingir a condição de vitória e a variação de desafios, com isso só, e usando essas ideias do Daggerheart e do Crown and Skull, dá para fazer de verdade agora um dungeon modular. Se você fosse pegar um mapa que você escolheu, povoando cada uma das salas, se preocupando em variar os desafios e tudo mais, você ia ter que planejar de antemão o que é que você quer que tenha no dungeon. Ou seja, então você vai ter uma ideia mais ou menos de como vão ser essas salas, quais vão ser os tesouros, quais vão ser os desafios. E aí você tem que pensar onde estão os desafios, como eles se correlacionam, onde está o desafio final. Não precisa fazer isso. Ao invés de fazer isso, você vai fazer uma tabela para os diferentes tipos de sala que você imaginou. A próxima tabela é que tipo de desafio que vai ter dentro dessa sala. Ou se não vai ter nenhum. Ou se vai ter uma oportunidade de descanso. Na próxima tabela, você vai ver o que é que tem dentro da sala. Qual é a coisa importante dentro da sala. Ou se não tem nenhuma. O que eu quero dizer com coisa importante? Vamos dizer que para chegar no último chefe do seu dungeon precisa de 3 chaves. Então, nessa tabela vai dizer para você se os jogadores encontraram uma das chaves, se eles encontraram alguma dica de como superar os desafios do dungeon, porque eles estão explorando, né? Ele está simulando uma exploração. Então pode ser que ao invés de encontrar uma chave, eles sabem que eles vão descobrir com alguma dessas ocorrências dessa tabela que eles precisam das chaves. Então se você quiser que tenha mais um pré-requisito para completar o dungeon, você vai colocar aqui também, ou seja, tem que ter as chaves e tem que destruir um ídolo que fortalece o último chefe. Então você vai colocar aqui se ele encontrou tal ídolo para ele destruir. E essa tabela ainda você pode usá-la para outras coisas. Não só para passar os segredos de como resolver esse dungeon em específico,
como você pode também colocar segredos da sua campanha num contexto geral, no âmbito geral. É uma oportunidade de você revelar um segredo maior na sua campanha. E aí você tem outras tabelas complementares. A próxima seria uma tabela com inimigos, diferentes tipos de inimigos, caso caia lá que encontrou um inimigo para lutar. E uma tabela com os tesouros que você quer que os jogadores encontrem. E aí, como é que funciona? Você sorteia as 3 primeiras. Sorteando as 3 primeiras, você já consegue ter uma ideia da cena. Você consegue ter uma ideia do que vai ser. E aí eu vou pegar o exemplo aqui do Daggerheart, que é uma outra coisa que ajuda a amarrar a narrativa. Então vamos supor, os jogadores entraram na primeira sala, você sorteou a primeira sala, então você vai descrever o que tem. Vamos dizer que cai a descrição da sala, seja ela qual for, cai lá dentro que tem um desafio ambiental, e aí, usando a ideia das fichas de ambiente lá do Daggerheart, você vai puxar a ficha de ambiente que você já deixou separada, isso por si só já dá um desafio legal. E você vai sortear se tem alguma coisa importante para o progresso da dungeon. Talvez na primeira sala não convenha, né? A partir da segunda. Então os jogadores entram, resolvem lá o desafio, eles passam o desafio. Aí você pode descrever, não precisa descrever, tem uma passagem na frente, uma atrás, uma ali, né? Você pode falar assim, quem de vocês vai conduzir aí a investigação para a próxima sala? Aí eles vão escolher, vai fazer um rolamento. Se for no caso do Daggerheart, ou, por exemplo, até onde eu sei no Dungeon World é assim também, inclusive eu acho que foi daí que o Daggerheart pegou essa ideia, ele vai sortear e como resultado ele pode ter 5 possíveis resultados, sucesso crítico, ou sucesso com esperança, ou sucesso com medo, ou falha com esperança ou falha com medo. Então, baseado no resultado que você tiver aí, no exemplo, eles tiveram um sucesso com medo. E aí você, beleza, eu já sei que aí eu já vou sortear minha próxima sala, eu jogo as 3 tabelas. Vamos dizer que tenha caído um combate. Então, para eu amarrar a narrativa, eu posso descrever como são os corredores por onde eles estão passando e as percepções. Se eu sei que na próxima sala vai ter um combate, eu posso já dar pistas que criaturas estão... Como foi um sucesso, não foi uma falha, mas foi com medo, eu posso dar uma oportunidade para eles investigarem, eles saberem que tem um inimigo antes e que o inimigo percebeu eles e está procurando. E aí eu vou ver a descrição, já começou a montar a próxima cena. E assim por diante, assim vai, né? Aí já nessa sala eu já teria sorteado se tem alguma coisa necessária para que eles completassem a dungeon, como por exemplo uma das chaves, ou uma pista, ou um tesouro, e assim vai. E assim você vai sorteando. Até o ponto que eles conseguem os pré-requisitos que você determinou para que eles possam terminar o dungeon. Aí a próxima sala você não precisa sortear, pode ser logo a conclusão do seu dungeon. Eles fazem a luta, eles chegam até o chefe final, derrotam o chefe final, ou morrem, né? Mas o ideal é que eles derrotem para você continuar jogando com a sua campanha. E aí você abstrai a saída, eles vão conseguir sair e acabou. Olha o tempo que isso te libertou. Olha só, isso te ajuda a exercitar os seus músculos de improvisação. Você tem uma estrutura confortável para você improvisar. Com esses stat blocks, você sabe, com essa ideia das fichas do ambiente sendo inimigo, isso abre muitas possibilidades para variar os desafios. Então você vai ter desafios variados, você vai ter combate na medida certa, desafios na medida certa, vai ter tesouro para eles encontrarem, vai ter segredo para eles descobrirem, sem você ter tido o super trabalho de ter que ficar caçando o mapa e colocando tudo isso dentro do mapa, arriscando os jogadores às vezes nem entenderem o que você pensou. Olha, eu acho que eu gostei de jogar mais assim do que fazer o dungeon com mapa mesmo. Vai ter muitas oportunidades para você criar história, inclusive criar história junto, dá oportunidade para o jogador de escrever exatamente como ele vai superar determinado desafio e você vai amarrando, vai assumindo como verdade o que ele falou e vai amarrando na narrativa e vai funcionar, porque você não é que tá sem critério, né? Você não tá inventando tudo, senão não precisava rolar os dados. Mas como tem esse fator sorte e tem esse suporte todo, esse framework para você conseguir criar o dungeon, tem uma garantia de uma experiência divertida e variada, sem você gastar muito tempo planejando. Então é libertador. Se você acha que isso aqui te ajudou, dá um like, se inscreve no canal, passa esse vídeo para algum amigo seu que acha que pode se beneficiar. Muito obrigado pela audiência até aqui e até a próxima.